Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel Regional Debates. Você acompanha e confere com a gente de segunda a sexta-feira, sempre as participações de personalidades aqui da nossa região metropolitana, passando aqui pelas bancadas do painel, discutindo e debatendo junto com você o desenvolvimento, o crescimento da nossa região metropolitana e do Brasil também. Lembrando sempre que a reprise é às 8 da noite e às 22 horas, sempre o painel regional, também com entrevistas e debates importantes sobre os temas que estão na pauta aqui da região e do país. Nessa edição, com muito prazer, a gente recebe o advogado, ex-deputado federal, figura sempre importante aqui da nossa cidade, da nossa região, doutor Vicente Castione. Tudo bem, Castione? Prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é meu. Um grande abraço, um abraço ao Zaidan, um abraço ao Iberê. Estou em casa. Um abraço aos telespectadores. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Castione, por estar conosco. Nosso Ribas Zaidan, mais uma vez participando e colaborando aqui no painel Debates nesta edição. Tudo bem, Zaidan? Tudo bem, doutorão. Bom dia a você, telespectador, meu amigo Castione, ao professor eterno, professor Iberecina, né? O homem das estatísticas. E o nosso Iberê fechando aqui a nossa mesa, o nosso time nessa edição do Painel Debates. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, um prazer estar com vocês e rever um amigo que eu não via há muito tempo, Vicente Castione. Aliás, cobrei isso dele hoje. Fico muito feliz de poder estar nessa mesa. Muito bem, 3017-9110 é o telefone para você entrar em contato com a gente, ligar, participar, enviar aí o seu comentário, a sua pergunta, não é? Tirar as suas dúvidas a respeito dos temas que a gente coloca em discussão, em debate aqui no nosso painel regional Debates. Lembrando sempre que pelas redes sociais você também compartilha com a gente, né? facebook.com/painel regional. Em tempo real, você clica lá no ícone painel regional pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, e acompanha o que está sendo discutido, que está sendo debatido aqui no programa, no tempo que nós estamos discutindo aqui, tá certo? E lembrando que, após o encerramento, o programa fica disponibilizado para você no YouTube. Se você perdeu aí algum momento importante, alguma discussão, ou se não acompanhou, você revê o programa na íntegra no YouTube quando ele está após o seu encerramento, tá certo? Mais uma vez a gente confere aqui com você a manchete do Diário do Litoral, um jornal que é parceiro aqui da gente de todos os dias. Manchete com relação aqui à nossa cidade de Santos. Está aqui a serviços públicos serão monitorados em Santos. Aí a manchete dessa edição do DL. O prefeito terá um centro de controle de operações no seu gabinete. O projeto ficará pronto, ou deve ficar pronto em 60 dias. Eu passo aqui para os nossos companheiros da mesa aqui, ao Vicente Castione. Muito obrigado. Por favor, Castione encaminha aí para o Zaidan também e para o nosso Iberê aí na sequência. Tá certo? O jornal Diário do Litoral desta edição. E a Bitco, né, uma revista semanal. Mensal. Mensal, né, Zaidan? Perdão, mensal. Bitco, Por enquanto. mensal, por enquanto diz o Iberê, né? Está a caminho de ser semanal, quem sabe, né? Aqui a revista sempre muito bonita, muito bem produzida pelo grupo de comunicação da Costa da Mata Atlântica, né? Costa Norte, né? Que é capitaneado e pilotado aqui pelo nosso Ribas Zaidan. Você tem diversas matérias importantes aqui na Bitco e tem uma referência interessante aqui no finalzinho aqui, na coluna... flashes aqui, é isso, Zaidan? Isso. Estamos aqui com alguns flashes do nosso painel Debates também, tá certo? Castione ganha uma de presente também. Obrigado. Exemplar da Bitco. E vai me fazer um favor aqui, Iberê. passando lá para o Iberê, tá certo? Zaidan já tem várias, né? Todas em casa. E só destaco também a edição desta semana também, que o Zaidan me passa aqui, o jornal Costa Norte, também parceiro da gente aqui lá na Bertioga, no litoral norte do estado. Vicente de Carvalho já nasce poderoso. Você já está antecipando aí a separação e a criação de um novo município, hein? A discussão está em aberto aí, a prefeita tem uma posição, né? Os desafiantes aí, ou aqueles incentivadores da emancipação têm outra posição. Nós vamos aguardar para saber o que é que vai acontecer daqui para frente nessa hipótese, nessa possibilidade, né, da emancipação político-administrativa de Vicente de Carvalho. Bom, nós estamos com o Vicente Castione aqui, né, advogado importante, né, figura reconhecida aí pelo país afora como operador do direito, dos mais importantes. E eu queria que ele fizesse aí um balanço rápido aí, como é que ele está avaliando, acompanhando o julgamento do mensalão. Porque a gente sai na rua, ô Castione, as pessoas perguntam para a gente não tem como responder, né? Evidentemente temos um conhecimento absolutamente, somos leigos no assunto, né? A gente repassa o que os especialistas nos dizem, mas todo mundo quer saber o seguinte: e aí, os caras vão ser presos, não vão ser presos, vão ser condenados, não vão ser condenados, foi uma farsa, não foi uma farsa?
Eu queria que você fizesse um apanhado geral aí, dissesse para as pessoas o que elas podem esperar desse julgamento aí tão polêmico, né? Olha, quando você diz que os especialistas é que têm que explicar o que está acontecendo no julgamento do Mensalão, eu tenho que perguntar especialista em quê? Porque ali tem de tudo, né? Desde o direito até o torto. Porque muitas vezes o direito é nada mais, nada menos do que um disfarce do torto. Se o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal tivesse sido sem televisão e com voto secreto, pode ter certeza que o resultado seria outro. Você vai dizer, bom, mas então é bom que o voto seja aberto e é bom que tenha televisão. Não sei. Porque tudo o que é televisionado, muitas vezes, vira o holofote midiático em cima daqueles que têm que cumprir o seu dever. E muitas vezes a mídia dita a sentença e depois o judiciário apenas homologa, apenas confirma. Veja o caso dessa criança que estava no avião, que é filha dessa coreógrafa, a Coker, não é? Virou notícia no Brasil inteiro, Jornal Nacional, hoje no programa da Fátima Bernardes, está em todo lugar esse assunto, porque é neto dessa Coker. Já virou uma decisão tranquila, a Gol vai ter que pagar uma indenização. Por constrangimento. Que constrangimento? Eu pergunto o seguinte, o comandante cumpriu regras de direito internacional. Entra no avião uma criança com o corpo coberto de bolhas e feridas. Quem é que é obrigado a saber que aquilo não é contagioso? Se for contagioso, o comandante e a Gol vão responder por ter deixado uma criança com a doença contagiosa. Podia ser uma varíola, podia ser no mínimo uma catapora ou outras coisas. Então, na verdade, a gente tem que entender que no Brasil tudo acontece pautado pela mídia. O Mensalão, na verdade, está hoje vivendo quase que uma revisão, porque mudaram ministros e pode mudar o entendimento relativamente a algumas decisões ou, no mínimo, a algumas penas que foram aplicadas. Hoje ninguém pode falar, porque seria politicamente incorreto, falar qualquer coisa em crítica ao ministro Joaquim Barbosa, porque ele é o herói nacional de plantão, hoje é ele. Claro que ele tomou atitudes corajosas e importantes que muita gente não toma. O Aires Brito era só midiático, mas não era corajoso. Isso eu disse a ele. O Joaquim Barbosa é corajoso e também é midiático. E o limite entre o que tem que ser feito como aplicação de justiça e o que tem que ser feito como performance midiática, porque a gente não sabe se o Joaquim Barbosa está fazendo isso para ser candidato a presidente da República. Então é muito complicado. Eu acho que nós hoje vivemos um momento muito difícil do ponto de vista da elaboração da lei. As leis são feitas hoje de emergência, de acordo com o toque de caixa de ocasião. Sequestraram alguém, aumenta a pena do sequestro. Teve a morte do menino João Hélio, aumenta a condição do crime hediondo. Teve o caso daquela, como é que é o nome dela? Ana Dickmann, como é que é? Carolina Dickmann, é isso? Já faz uma lei que já leva o nome dela. Eu não quero dizer... E a questão do menor também, né? Menor tudo, assassina alguém... Tudo. Vem então, a discussão de diminuição da idade penal. É tudo uma leviandade. Você pega o caso do espancamento na casa, na casa, Fundação Casa. Ah, porque é um absurdo, espancaram aqueles menores. Concordo. Aí vai o promotor lá. O promotor vai, faz um exame, com a mídia toda filmando, entrevista umas pessoas, sai de lá dizendo, é um absurdo, é isso, é aquilo. Vê se o promotor vai lá antes de acontecer isso. E ele sabe que acontece isso sempre. Mas ele não vai. Ele não vai e não vai tomar conta daquilo lá dentro, porque ele sabe que não é fácil. Então todo mundo vira midiático. Eu estou aqui falando, né, uma porção de gente está me vendo, e eu aqui faço o que eu achar que é melhor. Ou faço para agradar e para aparecer, ou não.
Então, só para resumir, o julgamento do mensalão, hoje, está apenas no viés de julgamento de determinados recursos que podem, na visão de uns, mudar as penas aplicadas e até rever decisões. Na visão de outros, não pode. Vai depender desses novos ministros. Se esses novos ministros que entraram desequilibrarem a balança para o lado de que pode rever, vai haver mudança no julgamento do mensalão. Se esses novos forem da corrente que saiu, vai continuar mais ou menos como está. Agora, para trás eu não vou me manifestar. Sobre o julgamento em si, lá para trás, eu não vou me manifestar, porque eu não conheço o processo, então seria uma leviandade. Estes recursos têm um efeito dúbio. A opinião de uns pode rever alguma coisa, para outros não pode rever mais nem a decisão de condenação, nem de pena. Eu acho que tem condição de revisão. Minha opinião como jurista. Mas o que eu digo jurista é como economista. Cada um tem uma cabeça, não é? E você não pode nunca estabelecer uma regra geral. Diga, Iberê, pois não. Olha, observando aqui muito atentamente o Vicente Cassione, a quem admiro pelo saber jurídico, ele sabe disso, Obrigado. Eu fico um pouco mais desesperançoso. Eu sinto que esses embargos infringentes, isto, para mim, tem para quem não entendo nada do jurídico, chama-se pizza meio a meio. Isso é que está me cheirando. Então, esta coisa é assim, ao sabor dos ventos, não só ao sabor da mídia, viu, Cassione, mas também ao sabor das eleições, ao sabor das pressões políticas. E, em suma, se nós tínhamos uma crítica muito grande ao Executivo, tivemos aí uma manifestação, temos uma crítica, você esteve lá e sabe disso, muito séria ao Legislativo. E agora nós temos uma crítica, entre aspas, desse desacerto e desse desencontro do Judiciário. Eu pergunto, que instituição brasileira hoje é digna de crédito? Se começar um processo no A e ir até o Z, não existe. Então esta coisa de muda ministro, dá tempo, prescreve, eu até vendo de um dos ministros, eu não entendo isso, ela prescreve porque foi feita antes dessa lei nova, por esses embargos estão exigindo isso, que a dosimetria seja calculada na anterior. Em suma... Mas isso é absolutamente jurídico, Isso é dentro do direito. O grande problema é quando a gente começa a achar que o direito só pode ser aplicado quando é a favor da nossa ideia e da nossa opinião. Sim. O que acontece é a tese da defesa de alguns dos condenados é a seguinte: quando eles foram condenados, a pena prevista era mais branda, a lei era menos severa. Quando eles foram condenados, não, quando aconteceu o fato. Quando eles foram condenados, a lei era mais severa. Então, qual é a regra que todo mundo aprende no primeiro ano da faculdade de Direito? Aplica-se a lei menos severa. Sempre. Se no tempo do fato... Na dúvida pro réu, né? Não é na dúvida. Qual é a lei que estava em vigor no momento do fato? A lei mais severa. No momento do julgamento, a menos severa é esta que é aplicada. E vice-versa. Então, no caso, a defesa do Zé Dirceu e de outros está dizendo o seguinte: quando o fato do mensalão aconteceu, a lei era menos rigorosa. Na hora da condenação, você não pode aplicar a lei mais rigorosa. Tem que aplicar a lei que era vigente ao tempo do fato. E isso é jurídico, não tem discussão. Eu sei, Vicente, mas assim, nós estamos falando, quer dizer, para você domina essa matéria, fala com naturalidade. Eu que sou leigo e outros tantos que estão nos assistindo... A grande maioria, claro. Diz o seguinte, se nós acertamos uma propina para corromper, isso é até do Celso de Mello, é quando eu acerto ou quando eu efetivo a propina. Então vamos aqui com o Zaidan. Eu digo para o Zaidan, o Zaidan, um grande deputado, vamos imaginar, se eu digo, olha, se você me ajudar, eu te dou 500 milhões. Eu te falei no mês de janeiro.
Aí ele foi para lá, ele exerceu... O crime está Isso. consumado no momento em que você promete. Isso, esse é O crime esclarecimento. está consumado, chama-se crime formal. No direito penal chama-se crime formal. O que é o crime formal? Aquele que se consuma neste momento, em que você pratica a ação, independentemente de um resultado posterior. Sim, então essa é uma das dúvidas que Então, a maioria deve ter. É aí. É como sequestro. Você sequestrou alguém, a pessoa fica 3 meses sequestrada. Quando é que o crime se consumou? O crime começa a acontecer, e já está consumado, no momento em que a pessoa foi subtraída. Sim. Mas enquanto ela está sequestrada, o crime está ocorrendo. Esse chama-se crime permanente. É um crime que, enquanto está acontecendo, não prescreve. Se você ficar 2 anos sequestrado, não pode contar o começo quando você foi sequestrado, porque é permanente, Sim. dura no tempo. No caso de corrupção, não. Basta que você prometa. Ou, ao contrário, no caso da corrupção ativa, basta que eu, como funcionário, Sim, sim. peça o dinheiro. Na hora em que eu pedir, a corrupção está consumada. Deputado, deputada, Sempre meu deputado. amigo Cassiano, Não, sempre deputado. eu prefiro não me ser chamado de deputado quando eu não sou. Tá. Eu fui. Hoje, tinha muito orgulho de ser. Tá mas certo. hoje eu não sou, Tá, então. Você me jurista, chama de Cassione, que Cassione, é melhor. meu amigo Cassione. É isso aí. Essa questão do mensalão, ela vem em 2003, 2004. Eu acompanhei bem isso, porque eu estava direto lá no Congresso. E Cassione Estourou foi em 2005 a vice-líder, denúncia, né? líder ou vice-líder do governo em 2007, não é isso? Não, de 2004. De 2004. Não, 2003, 2004, 2005 e 2006. Isso. Bem no miolo que aconteceu isso daí. Você tinha conhecimento disso, que estava acontecendo isso? Não, é o que eu já disse várias vezes de público, eu vou dizer de novo. Na minha opinião, não existiu mensalão do jeito que eles dizem. Eu ia até emendando a pergunta, eu ia até perguntar para você, né, se você hoje, né, fazendo uma reflexão aí da sua passagem pelo Congresso Nacional, se você em algum momento se arrepende daquela defesa contundente, né, que você fez em plenário do ex-ministro e deputado José Dirceu. Eu não poderia Responde jamais... a questão do Zaidan e já a Vou minha começar pela sua. Jamais poderia me arrepender de ter feito aquela defesa que fiz. Faria hoje outra vez a defesa, porque a base da defesa que eu fiz dele naquele dia foi a seguinte. Eu peguei o processo que havia na Câmara, não o processo que correu no Supremo. O processo da Comissão de Ética da Câmara. Peguei o processo da primeira à última página. Não havia absolutamente nada contra o José Dirceu naquele processo. O Ricardo Izar, meu amigo e irmão, faleceu, para tristeza de muitos. O Ricardo Izar era o presidente da comissão. Na véspera ele me disse, Cassione, não tem nada contra o Zé Dirceu, mas nós não podemos deixar de caçá-lo, porque senão desmoraliza o Congresso. Falei, mas eu não concordo com isso. Eu sou advogado, eu sou professor de direito, eu não tenho condição de negar a minha condição. Eu não posso pegar um processo, não ter nada, e condenar alguém sem ter uma prova naquele processo. Cassione, é uma coisa... Seria um crime... Coisa esquisita, eu conheço o Ricardo Izar, ele é até primo da minha mãe, tá? Grande libanês, figura, uma grande figura, sabe? Mas é esquisito, ele era presidente do Conselho de Ética. Da Comissão de Ética. Da Comissão de Ética, convivi muito com o Ricardo Izar, mas é esquisito, como é que você caça alguém, condena alguém se você não tem prova nenhuma? Bom, uma coisa por isso esquisita que eu isso, fui né? ao plenário naquele dia, depois de ter visto o processo, e disse ali o seguinte, se nós hoje caçamos um deputado, porque não havendo prova contra ele, aqui no processo, se tem alguma coisa contra ele, tragam e a gente condena, corta a cabeça dele. Agora, sem prova, hoje é ele, amanhã será qualquer um de nós. Porque se você abre o precedente e de passar por cima do direito, da lei, da necessidade de prova para condenação, é o que o bom senso diz, se a Constituição não dissesse. Então vamos transportar Agora, aqui para o mensalão agora. Não, mas o processo então o mensalão tem os ministros do Supremo Tribunal Federal têm
tem que pôr os caras na cadeia. Não, mas o processo... Senão fica amoral Veja, a coisa. o processo do Supremo Tribunal eu não conheço. É um outro processo, não é o processo da Câmara. O processo da Câmara não tinha prova. Agora, o processo do Supremo, segundo consta, tem provas robustas de que houve irregularidades graves que caracterizam crime. Mas o que mudou do Ricardo Izar para cá? Porque prenderam um donadom lá, tá preso na papuda e a Câmara não caça o cara. Tá preso lá e o cara tá com mandato. O que mudou? Mudou tudo. O quê? É a mesma coisa que você tem o processo desse menino Marcelo, que hoje todo mundo está dizendo que é o menino Marcelo. Então, que teria matado os pais. Se daqui a uma semana a perícia disser não foi de maneira nenhuma o menino Marcelo, e aparecer amanhã uma prova contundente contra uma outra pessoa dizendo que foi esse, o processo muda. Sim, mas esse donadom, deputado federal de Rondônia, Roraima, tá preso, condenado. Mas foi depois da comissão do Ricardo Izar. Sim, mas eu estou falando, mas o que mudou? Naquele tempo, caçava porque era, amoral, É mais sabe, da se a Câmara, gente então. não... O que mudou agora? E ele está preso e a Câmara não caça o mandato dele. Bom, isso eu não estou lá, não sei qual é o que está acontecendo agora. Estou dizendo que no caso do mensalão, eu estava dentro da Câmara, né, e diante dos meus olhos eu não vi acontecer as coisas que podem ter acontecido, sim, debaixo do pano. Mas é uma coisa que o fato de eu não ver, eu não sou Deus. O fato de eu não ver não significa que não houve. Eu estou dizendo que o que há, quando há, tem que ir para dentro do processo. Porque o dia que pegarem você, processarem você e disserem que você é culpado, e você tiver um processo, o seu advogado olhar o processo e verificar que não tem nada contra você, ele vai dizer o quê? Vai dizer, o Zaidan não pode ser condenado. Não tem nada aqui. Certo. Se tiver prova contra o Zaidan, ponham aqui dentro. Certo. O devido processo legal que está na Constituição. País civilizado é assim. Num país civilizado é assim. Agora, aliás, no civilizado não, porque se você for em qualquer tribo de índio, esse tipo de justiça existe. Vai querer prova contra o cidadão. É evidente. Vamos para o rápido intervalo. Antes, sempre passando uma informação importante para você da Prefeitura de Santos com relação ao orçamento participativo. E em tempo de nova gestão, a Prefeitura retomou agora em 2013 para 2014, um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades para investimentos nos seus bairros. Neste ano, a população vai poder participar da elaboração da Lei Orçamentária para 14, em 5 audiências públicas, 4 delas, você sabe, já foram realizadas. No Brasil, o orçamento é muito complicado, né, e é formado pelo PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. O sistema realmente é complexo, mas o município terá facilidade de compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a Cartilha Ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a publicação compara o orçamento de uma família ao orçamento do município. Última reunião do orçamento participativo envolvendo as zonas leste e zona intermediária aqui da cidade. Amanhã, quinta-feira, dia 22, 7 da noite, Sociedade de Melhoramentos do Campo Grande, lá na rua Marquês de São Vicente, 157, sempre às 19 horas. Agora o break, a gente volta então já já. Tem um detalhe que eu vou, se você me permitir, eu vou falar. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é, pra mim deu e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozan. Ozan Seg, corretora de seguros. Com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Onde é a receita de saúde, te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você.
Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para a melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. No 40 Mais deste sábado, falamos sobre os benefícios do vinho e a maneira correta de consumir a bebida. Nosso convidado foi o infectologista e especialista em vinhos, Dr. Ricardo Aiden. Ficou curioso? Não perca nossas reprises. Até lá! Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, estamos voltando aqui ao segundo bloco do nosso painel Debates. Com prazer recebendo nesta edição nosso Vicente Cassione, advogado, não é? Ex-deputado federal, figura sempre antenada com as questões importantes da cidade e da região. Nosso Ribas Zaidan, mais uma vez conosco, e o professor Iberê, completando a nossa equipe nesta edição do painel Debates. 3017 9110, segue aí o telefone para você entrar em contato conosco, tá certo? Pelas redes sociais, compartilhar aqui com o que está sendo discutido e debatido no programa. Cassione queria dar um fecho aí nessa questão que envolve o julgamento do mensalão, né? Até porque as pessoas estão muito curiosas. Isso vai longe ainda? Vamos entrar pelo ano eleitoral, será? Eu acredito que vai longe ainda. Acredito. Se a mídia não fizer o tribunal andar mais depressa, ele vai andar no ritmo dele, porque o ritmo do tribunal e da justiça depende muitas vezes. Você não viu ontem? Basta ver ontem. A Agência Nacional de Saúde suspendeu 200 dessas operadoras de saúde. O que aconteceu? À tarde já estava uma liminar dando direito para elas. Vai você lá pedir uma liminar para uma coisa sua, para ver se no mesmo dia um tribunal, contra a suspensão de 200 operadoras de saúde que não cumprem a lei, no mesmo dia, com intervalo de 2, 3 horas, já tinha uma liminar. Tem duas justiças aqui, né? Claro, tem uma justiça que é feita para os dominantes, por isso que eu digo que o direito penal, ele é instrumento do poder político e do poder econômico. Agora, só para terminar aquela história que eu estava dizendo, para se ver como é que às vezes a gente não pensa com a nossa cabeça. Imagine que um membro do mensalão descobrissem agora que ele tinha comprado um apartamento em Miami por R$1 milhão e ao invés de colocar no nome dele o apartamento de Miami, colocasse no nome de uma empresa fantasma criada só para o nome dele não aparecer como comprador desse apartamento em Miami por R$1 milhão. O que queria dizer o Joaquim Barbosa sobre este camarada que tivesse feito isso? Olha, comprou um apartamento por R$1 milhão em Miami, R$1 milhão, tirou o dinheiro de onde? E pôs o nome de uma empresa, por que não pôs o nome dele? Pois muito bem, o senhor Joaquim Barbosa, foi noticiado na semana passada por todos os meios de comunicação, acabou de comprar um apartamento em Miami por R$1 milhão, não pôs o nome dele, pôs no nome de uma empresa para não aparecer o nome dele, e ele veio e dizer, não, eu ganho bem, sempre ganhei muito bem, comprei, pus o nome de uma empresa para escapar do imposto, etc. e tal. O critério da fumaça a fogo depende de quem está julgando e de quem está sendo acusado. O critério de Joaquim Barbosa para ele, não, eu comprei um apartamento em Miami porque eu tenho dinheiro, pus no nome de uma empresa que não é o meu nome, pessoa física, porque eu quis, e eu posso. E se fosse um acusado
lá no tribunal, será que o critério dele era o mesmo? É isso que eu quero dizer. Quando eu falo, as pessoas pensam que eu estou defendendo bandido que foi corrupto. Não, não. Eu quero que todos eles vão para a forca. Desde que tenha todos os corruptos. Até porque eu passei 8 anos dentro do Congresso Nacional e contra mim não se levantou um dedo. E olha, você conhece Joaquim Barbosa? Nem calúnia não levantaram. Você conhece Joaquim Barbosa? Conheço. Você acha que ele teria conjecturas ou alguma ideia realmente efervescente na cabeça de tentar uma candidatura à presidência da República? Eu não duvido. Eu acho que até seria legítimo que ele quisesse. Seria legítimo, qualquer um de nós. O que eu acho que a pessoa não pode é fazer palanque do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele tem o direito de se candidatar, como qualquer cidadão tem o direito de se candidatar. Agora, não pode fazer palanque do Supremo Tribunal Federal. Nem ele, nem ninguém. Ó, deputado, só uma questão. Deputado, desculpa, hein, Cassione. Só uma questão rapidinho aqui. Diante desse imbróglio todo, essa briga, como disse Joaquim Barbosa, que o Lewandowski está fazendo chicana, dando volta, sabe, como se fosse uma corrida ali, entendeu? O que vai dar isso daí? O que vai dar? Eu acho que vai dar uma redução de algumas penas, no final das contas. Não acho que vai haver uma revisão quanto a condenações. Acho que as condenações vão ser mantidas. Mas acho que algumas penas foram aplicadas muito acima do que seria a aplicação da pena para as pessoas mortais normais. E a lei é igual para todos. Eu não posso condenar a 30 anos de cadeia uma pessoa quando a pena que ele merece, porque todo mundo recebe a mesma pena, seria de 10. Então, é isso que eu digo. Vai haver, na minha opinião, redução de algumas penas que foram aplicadas muito acima do que a lei manda. Quer aumentar a pena? Muda a lei. Se a lei é esta, tem que aplicar a lei do jeito que ela é. Não é? Então, o Brasil está muito errado nisso. Tudo é feito para cada caso. A justiça não pode ser uma coisa que você aplica para cada caso. Nem o futebol tem mudança de leis do jeito que se muda a lei penal no Brasil. Há quanto tempo que as pessoas querem acabar com o impedimento? Há quanto tempo que as pessoas querem, no futebol, querem que o lateral seja batido com o pé? Há quanto tempo que tantas regras, não é, são cogitadas de mudança e eles não mudam, são conservadores? Por quê? O que dá certeza jurídica e segurança jurídica é a legislação bem feita e bem aplicada. Não adianta você ter lei ruim com uma justiça boa e nem lei boa com uma justiça ruim. No Brasil nós temos lei ruim com justiça ruim. Aí não dá. Agora, se eu tivesse estudado medicina, talvez eu não tivesse a consciência que eu tenho, né, de ver que o direito tem que ser aplicado, doa a quem doer. A mim, ao meu filho, ao filho do vizinho e ao filho do meu inimigo. Posso fazer uma pergunta para o deputado, que ele viveu lá, ex-deputado? Eu vou fazer para o deputado que estava lá na época. Por que o Roberto Jefferson denunciou esse esquema de Caixa 2, dinheiro não contabilizado, mensalão, sei lá que nome que se dá isso? Por que ele denunciou? Era do seu partido, né? Porque presidente do seu partido. Meu inimigo, eu não falava com ele, tanto que quando ele levou o dinheiro, eu fiz um desafio público, que saiu no jornal, a cara dele e a minha desse tamanho, eu dizendo, quero saber onde é que ele pôs o dinheiro que ele disse que recebeu. Ele tinha que receber 20 milhões. Só o PTB. Ele mesmo disse isso. Recebeu 4, embolsou esses 4. Descobriram que tinha falcatrua, ele saiu com a cara na capa da Veja, aquela história do Correio, perdeu o equilíbrio, que ele é desequilibrado, e resolveu fazer aquela tempestade para mudar o foco de tudo. E ao contrário, não mudou. Mas ele é tão leviano que você lembra que ele no começo inocentava o Lula. Sim. Agora está dizendo que o Lula é culpado. O que o Roberto Jefferson fala ou escreve não se pode levar a sério. Né? É um sujeito que... Eu conheci o Roberto Jefferson quando era presidente do CONTRAN. E botei 25 inspetores da Polícia Rodoviária Federal para a rua por corrupção. Ele foi ao meu gabinete pedir que eu readmitisse. Eu disse que não readmitiria, ele tentou me agredir fisicamente, eu fui obrigado a me esquivar e dar um murro nele, e assim foi o meu primeiro contato com o Roberto Jefferson.
Então, eu não tenho nada a esconder e eu tenho... Foi um momento realmente... Foi. Dei-lhe um soco, ele... Os mais desagradáveis, imagino. Porque ele não sabia... Ele era bem gordo naquela época ainda. Era lerdo. E eu tenho uma formação... De boxe. Pugilística de Campo Grande com Marapé, onde eu fui moleque de rua. Graças a Deus. Diga, Iberê, pois... Eu fico aqui olhando atentamente, raciocinando. E quando eu vejo o Vicente falar, com todo esse entusiasmo em defesa do jurista, ou do jurídico, eu acabo acreditando que esse país está meio no trilho errado mesmo. Tá. Muito errado. E aí a gente diz assim, qual é a esperança? O cabelo do Vicente sempre foi branco desde que eu conheço. Né? Eu conheço o Vicente de vista há 40 anos, mais ou menos. Ele sempre... Então, já não somos nós, mas o que esperarmos para essas futuras gerações? Se nós temos, eu vou repetir, um executivo sobre suspeita, um legislativo sobre suspeita, se no Brasil se brinca de fazer o Código Penal brasileiro de quando é de 40, de 30, passa todo remendado e enxertado desde lá. E aí nós vamos ao sabor das necessidades. E o Vicente colocou muito bem isso aqui. O Vicente está colocando, se amanhã derrubarem uma velhinha na rua e tiver mídia nacional, vai ter uma lei, a lei da velhinha. Muito bem. Qual é a lei da velhinha? Não pode empurrar a velhinha que vai preso. Então, assim, nós brincamos um pouco e esse país está tão estraçalhado, tão desengonçado, que nós temos que parar, gente, para pensar um pouquinho. Vamos ver se a gente pensa em 2014, vai ter aí Eu, pelo menos, não tenho muita esperança, não, porque eu acho que até este processo de 2014, e eu já deixei colocado aqui no programa, sobre a fraude das urnas eletrônicas, que é outra... Então é assim, você manda a população, vai no voto, mas se eu não acredito nesse voto, Vicente, se eu não acredito, porque tem uma série de provas contundentes que estão aí pela mídia, por professores, por técnicos, dizendo que é possível se fraudar e tal. Aí eu pergunto, manda o povo votar, o povo vota, vamos lá, vamos votar. Só que na hora nós não sabemos o resultado, vai ser o que eles quiserem lá, pelos hackers, pelas pessoas que invadem esses programas. Se invade a NASA, não vão invadir um sistema. Bom, então eu fico um pouco preocupado qual é o caminho. Eu estou guardando até para o próximo bloco, uma visão que eu gostaria do Cassione, sobre uma coisa que ele domina com muita propriedade: segurança. Então, como um advogado criminalista que vive nesse meio, nós estamos vivendo uma crise de insegurança tamanha que obriga os remendos na lei, porque ninguém sabe o que fazer. Só que tem uma coisa, a lei está aqui e a segurança está crescendo vertiginosamente. Insegurança. O que fazer? Vamos falar sobre fazer? Isso. Vamos falar sobre isso. Muito bem, antes de fechar o bloco, temos 3 minutinhos para fechar o bloco, né? Deixa essa questão da segurança pública, a questão dos transtornos aqui das rodovias que servem à região. Que é uma vergonha, uma indecência. Inundadas de caminhões, ninguém consegue transitar aqui, o porto crescendo assustadoramente, as obras importantes aqui de infraestrutura não saem do papel, lamentavelmente. Mas a grande responsável por tudo isso, Buturão... Então, eu queria que você falasse isso daqui a pouquinho. Tá bom. Como você foi vice-líder do governo Lula, recebeu muitas críticas por causa disso aqui, colocou o seu mandato em risco, a cabeça a prêmio, você sabe, discutimos isso em outros programas, até em off, nos cafezinhos da vida, a coerência, várias vezes, a coerência, né? A gente paga um preço muito caro. É verdade, você tomou uma atitude, tomou uma decisão e depois, evidentemente, que acabou pagando um preço alto por isso na eleição seguinte, né? Mas teve a coragem e foi vice-líder, levou até o final a sua presença em benefício da nossa região. E aí eu queria saber o seguinte, você faz que avaliação desse período do PT no governo? Em parte você colaborou com o governo do Lula, né, e agora com o governo da Dilma, porque a gente vê outra vez uma luta insana, né, do dia a dia contra o processo inflacionário que amedronta todos nós, os índices de educação são ruins, eram ruins, continuam ruins, a área da saúde continua uma dificuldade tremenda, as pessoas morrendo nos corredores dos pronto-socorros, dos hospitais pelo Brasil afora, não há dinheiro para se fazer hospitais, para se manter hospitais, para se pagar bons médicos nas redes públicas, né, pelo Brasil afora.
E, indiscutivelmente, as classes D e E foram favorecidas e subiram alguns degraus, né, o que isso realmente é muito positivo, a gente tem que reconhecer. Então, 2 minutinhos aí, você faz um balanço aí pra gente do que você avalia aí. O balanço, Boturão, que eu faço é o seguinte, eu não identifico o governo pela pessoa. Quando você diz colaborou com o governo, eu colaboro com todos os governos do meu país. Por quê? Pelo meu interesse pessoal, pelo interesse da minha família, pelo interesse dos meus filhos, dos meus netos, eu tenho que colaborar com o governo. Eu não tenho que combater o governo para o governo se dar mal, para eu dizer, tá vendo, consegui arrebentar o governo. E com isso arrebentei um pouco mais o Brasil, além do que ele já está arrebentado. E ótimo, vamos todos curtir agora a arrebentação geral. Não quero isso. Quando o Lula me convidou para ser vice-líder, que nada mais é do que ser o interlocutor entre o Congresso e o Executivo e o Congresso, na feitura de leis, porque muita gente fala, vice-líder do governo, vice-líder é isso. O governo leva um projeto, você vende a ideia, o Congresso diz não é bom, você vai e explica para o governo que isso não passa, esse é o trabalho. Colaborar com o governo é dever de qualquer deputado. O que não pode é você colaborar com o governo em troca de vantagem. Eu colaborei com o governo do Fernando Henrique, era deputado no tempo dele. E colaborei com o governo do Lula, era deputado no tempo dele. E vou colaborar sempre com o governo do meu país. Agora, não vou compactuar com nada que o governo fizer de errado. Isso eu não vou. Te dou um exemplo. Na época, quando teve a lei do porte de arma, que o governo queria de qualquer maneira aprovar, eu disse, não vou ficar do lado do governo neste caso. Eu sou contra essa lei e não vou. E trabalhei contra. E fui para a televisão e defendi a ideia contrária do governo. O preço que você paga na vida para não fazer média e para dizer o que você pensa e para ser o que você é altíssimo. O preço que você paga por não ser simpático, de graça, é altíssimo. Mas nunca ninguém, depois que eu morrer, todo mundo vai reconhecer isso. Tanto que eu falei, não vão ao meu enterro para falar bem de mim os que hoje falam mal. Fiquem em casa, porque velório não é lugar para demagogia. O dia que eu estiver morto, fiquem em casa os que falam mal de mim. Para ir lá depois dizer, era um grande sujeito, esse era corajoso, ele era coerente, ele dizia o que pensava, não tinha conversa. Para quê? Depois que morre? Não, não adianta. Foi um grande advogado. Isso ninguém pode negar. Não sei se fui. Fiz o melhor que pude. Vamos para o intervalo, já já a gente volta com o painel debate. Isso é rápido. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde. Te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Neste domingo, acompanhe na Santa Cecília TV a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serrat. Transmissão ao vivo do santuário a partir das 4 da tarde.
um momento especial de renovação da fé e homenagem à padroeira da nossa cidade. E no dia 8 acompanhe ao vivo a grande festa de consagração. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Apoio Macuco Construtora, Marquim Cestas Básicas, Íntegra Segurança e Bondinho do Monte Serra. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Estamos de volta agora ao terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates, que recebe com muito prazer o Dr. Vicente Cassione, conta aqui com o nosso Ribas Zaidan e também com o professor Iberê, que no bloco anterior levantou um assunto importante, né, o qual o Cassione domina amplamente, chegou até a fazer um projeto, né, de segurança pública para o governo do estado de São Paulo. Se não estou enganado, entregou nas mãos do então governador Mário Covas, né, e acho que chegou a ser convocado lá para uma reunião no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo e quase aí chegou perto de ser indicado como secretário de Segurança Pública do Estado. Não sei nem se ele aceitaria, se não aceitaria, mas o caminho foi mais ou menos esse, né, Cassione? Né? Foi, o Covas me pediu para eu apresentar, eu fiz um projeto, ele gostou muito, eu ia ser o secretário de Segurança, mas o grupo do Dom Paulo Evaristo Arnes, é um direito, me vetou, por razões que eu não sei se eram religiosas ou não. Talvez eu não seja um bom cristão. Fervoroso. Talvez eu não seja um bom cristão. Mas tudo bem, isso aconteceu. Mas eu acho até que ali começou a ficar ruim a Secretaria de Segurança Pública, porque o Zé Afonso é um homem culto, inteligente, preparado, constitucionalista. Mas esses secretários que têm um viés muito ligado a esses grupos dos direitos humanos, eles acabam não tomando atitudes que têm que ser tomadas, né, e que não são violação dos direitos humanos, mas são atitudes rígidas, enérgicas, duras, que têm que ser tomadas, evidentemente, no combate ao crime. Mas, esse é um capítulo passado. Claro. Só para ilustrar aqui, né? Eu falar acho dos dias de hoje, da situação que vivemos hoje, né? Para onde estamos indo? Eu queria primeiro, antes de falar dessa situação de caos, rapidamente, que a gente está vivendo de congestionamento nas estradas, acesso ao Porto, acesso a Santos. Quem precisa vir para Santos não chega, a não ser às vezes com 2, 3 horas de atraso e vice-versa. Não é? Esta indecência que tem um padrinho que tem um nome que eu vou soletrar, Ecovias. Um dia, se quiser fazer um programa só sobre isso, eu vou dizer. A Ecovias transformou o pátio dela, que era de estacionamento de caminhões, aqui no Cubatão, reduziu 2/3 do tamanho do pátio para caminhão e transformou em terminal de contêineres. Comprou uma área lá em cima gigantesca de 600 mil metros quadrados, do lado da sede dela, no Planalto, e ao invés de fazer um estacionamento para caminhões, para conter, criar um dique, uma represa, para descerem os caminhões quando deviam, o que ela fez? Fez um terminal de contêineres. Os túneis, eu subo quase todo dia, estão apagados na subida. Não tem um policiamento. Algum tempo, né? Algum tempo. Não tem policiamento nenhum. Você pode passar a estrada inteirinha, você não vê uma orientação de trânsito. Os caminhões tomam todas as pistas na subida. Não é? Mas o policiamento seria obrigatoriedade da Ecovias ou do Quem do manda Estado? Na polícia, pasmem. Do Estado. Né? Quem manda na polícia rodoviária, que dita a forma de ação dentro da pista, do sistema Anchieta Imigrantes, é a Ecovias. Quem determina o comboio é a Ecovias. Tem dia que tem neblina e não tem comboio. Tem dia que não tem neblina e tem comboio. Mas a Polícia Rodoviária fica sob o comando da Ecovias? O Ministério Público tinha que olhar. Inclusive, a arrecadação da Ecovias é astronômica, porque hoje o movimento é brutal e ninguém sabe direito para onde vai esse dinheiro, quanto é que ela arrecada e o que é que ela faz com esse dinheiro. Se ela reinveste na estrada também. Fez agora. Deveria reinvestir. Exatamente, Zaidan. Ela fez agora um acréscimo de 2 faixas na pista do Planalto, num trecho. Né? Você anda naquilo, você não acredita. Está inclinado para a esquerda. Se você não tomar cuidado, você bate no guarda-reio de concreto e todo ondulado. Um recapeamento de 5ª categoria. E ninguém toma providência. Deixa o pessoal dos fretados à sua própria sorte.
é um escândalo a Ecovias. O Ministério Público tem que olhar para todos os lados. E não é possível que até hoje, com essa situação de caos, de abandono que a gente vive na cidade, o Ministério Público não tenha tomado providências para ver por que a Ecovias não dá jeito nisso. Eu posso completar só uma coisinha? Boa vontade. Deputado, você tem toda a razão. Falei isso hoje pela manhã na CBN, numa entrevista na CBN que eu dei. Falei exatamente isso. A Ecovias perdeu o foco, que era administrar as rodovias. Hoje o foco dela é só cobrar pedágio. E terminal de contêiner. Ganhar dinheiro com comprou Tecondi. Não se assuste se ela não comprar a Rodrimar. Aliás, se não ganhar a concessão da Rodrimar, que vai ser para leilão agora, da Termares e outras empresas. Porque ela tem dinheiro no caixa. Tem muito. Muito dinheiro. Porque não aplica naquilo que deveria aplicar. E cadê o governo do Estado que não fiscaliza e não vê? E mais ainda, deputado, a população de Guarujá, de Bertioga, de Santos, sabe, morrendo às mínguas, porque ninguém mais desce para ir para o Guarujá, para vir para Santos, porque está entupido. Estamos reféns da Ecovias. O grande problema no Brasil é, você vive uma situação horrorosa. Depois é que se vai dizer. É a mesma coisa aqui no caso do governo municipal. Vocês não têm a ideia da herança que foi recebida da gestão do Papa para esse governo. E como o Paulinho, ele é de boa paz, eles não têm dito o que é que tem, o que eles encontraram de errado nesta prefeitura. Eu acho que tem que dizer. Não adianta ficar assumindo agora a crítica sem dizer, olha, essa crítica aqui, mas olha como é que nós pegamos isso. E está na hora de dizer. Porque senão ficam levando pancada, e o outro lá, tranquilão, saiu por cima e continuou por cima. Não é assim. Nada contra a pessoa do Papa, mas o administrador tem que ser cobrado por aquilo que fez e não ficar sendo cobrado quem não fez por aquilo que o outro fez. Quanto à segurança pública, Iberê, você tem toda a razão. Nós estamos numa situação que vai piorar. E vai piorar muito. Eu sempre digo a teoria do afogado. O afogado, depois que o corpo bate no fundo, é que ele vem para a tona. Enquanto não chega no fundo, o afogado não vem para a tona. A nossa situação hoje é terrível. Porque nós criamos uma condição dentro de uma geração de criminosos, de todas as faixas etárias, que isto não reverte de um dia para o outro. Isso é um fenômeno sociológico. Você não tem condição de, com uma vara mágica, converter todo mundo em anjos. Não tem jeito. Os menores estão matando, estão assaltando, estão roubando, porque não tem senso ético, a formação deles é nenhuma. Ou até a mando de bandos organizados. Sim, mas eu digo a falta do senso ético no menor é comprovada. Você só adquire senso ético quando você se torna adulto completamente. Então hoje o que você verifica é, nós não temos penitenciárias, temos que construir penitenciárias. Meu Deus, nós estamos falando sempre do ponto final. Tem que falar na origem da linha. Quem é que está abastecendo penitenciárias que não são suficientes nunca? Por que nós estamos abastecendo casas, Fundação Casa, as FEBEMs da vida antigas? Por que nós estamos abastecendo penitenciárias? Por que o crime está aí o tempo todo? Porque não se fez para evitar que a sociedade convergisse hoje para onde chegou. Nós chegamos numa época em que a produção produz-se o medo para se vender segurança. Todo mundo só fala disso. Você acha que a mídia, quando apresenta... Virou um grande negócio. Claro. Que dá audiência de segurança particulares aí também, a qualquer esquina você vê uma. Por que você vê as tragédias pelas câmeras de segurança e a mídia exibe aquilo? E você diz, o que acontece? Nada. Porque depois daquilo vem a novela. Porque depois daquilo vem a banalidade da televisão. Virou um espetáculo, né? Sociedade do espetáculo, já diziam, e hoje digo, notícia do espetáculo. Tudo é sensacionalismo, é espetacular para dar audiência.
Então, quando chega a esse ponto, como é que você corrige isso? Não Aquele MC Leste, ele morreu, pelo menos no mês de julho, né? Foi a primeira semana de julho, no feriado de julho, 9 de julho que ele morreu, ou 8 de julho. Ele morreu umas 18 vezes na minha frente. Claro. E vai continuar em 3 morrendo. canais de TV diferentes em horários próximos. E vai continuar morrendo. Impressionante. Porque isto em vários ângulos, hein? É vender o medo. Você cria o medo, cria a ideia da insegurança, a sociedade vive hoje o medo, que é muito pior, as consequências do medo coletivo do que os fatos criminosos que efetivamente acontecem. E o que nós estamos verificando hoje? A legislação não dá conta, o direito penal não controla mais a sociedade, porque o direito penal foi feito para controle social. Não controla. A mídia não faz absolutamente, ao longo de anos e anos e anos, um papel que teria que ser de formação e um papel educativo, porque você não pode ter num país com milhões de habitantes uma televisão que mostre apenas o reality show, o Big Brother, a banalidade, a bobagem, a besteira, e não tenha um debate, não tenha um esclarecimento, a não ser esporadicamente num programa, no outro, que começa como regra de madrugada. Se você não tem condição de uma boa escola em que haja educadores que eduquem, a família fragmentada, gerações de órfãos de pai vivo em toda parte, gente abandonada sem escola, sem saúde, sem educação, sem cultura, sem coisa nenhuma. O que você tem hoje? Baladas, bailes funks, alunos, em vez de entrar na universidade, ficam na sala, ficam no bar da esquina com a latinha de cerveja na mão. Esta sociedade está absolutamente sem rumo, sem norte, sem cultura, sem valores. Ontem eu vi uma médica sem referencial. Sem referência. Eu vi uma médica dando uma entrevista ontem, na Rádio Bandeirantes, para o Agostinho Teixeira. Ele dizia: a senhora tinha que estar na prefeitura trabalhando agora, e a senhora está na sua clínica. E ela debochava dele, como se o que ela estava fazendo era a coisa mais normal do mundo. Essa é a ética da corrupção intelectual e moral, que não está só no Congresso Nacional. De um médico, hein? De uma médica. Isso está em toda parte, está espalhada na sociedade, esta corrupção. Sociedade do interesse, sociedade de ter as coisas, do materialismo, e não é uma sociedade que se preocupa em ser, em conviver, em harmonizar-se na sua convivência. Nós estamos vivendo um dos piores momentos da minha existência. Eu tenho hoje antiguidade para dizer isso. E vamos para um lugar ainda pior. Vamos para uma situação ainda pior. Ninguém duvide disso. Deixa eu saber rapidamente, Beira, tem 2 minutinhos aí para a gente fechar o nosso painel de debate. Eu só quero fazer, só uma... Não, é só completar aqui. Não sei se você, telespectador, está observando que todos nós, componentes da mesa, estamos de preto. É uma coincidência. Eu vou brincar aqui que nós estamos de luto por este caminho da sociedade. Esta coisa me deixa... Eu tenho batido sempre na mesma tecla. É uma linha parecida com a educação. O Vicente sabe disso, eu fui secretário de Educação nesse município. Muito bom, por sinal. Entendeu? E assim, o desespero para quem dá aula na universidade durante 40 anos, como nós dois demos aulas 40 anos, e olharmos o rumo da educação neste país, o que se investe... Isto não é o governo A, B ou C. Todos. O país não investe nisso. Um país que paga o salário exorbitante de R$700 de salário mínimo e obriga o esfacelamento da família para sobreviver com dignidade. Quer dizer, se nós chegar lá, então você não tem isso, você não tem valores éticos, você não tem credibilidade no executivo, legislativo, judiciário. Eu digo assim, nós vamos passar a usar preto sempre, até que esse país ache o rumo. Porque todos os países, todos, saíram de situações dificílimas com um planejamento de 50 anos, no mínimo. E nós aqui pensamos a cada 4, por causa do diabo da eleição. A cada 2, né? Porque na verdade aqui a eleição Tem 2 é de 2 em 2 anos, pior ainda. Muito bem. Estamos finalizando aqui mais uma edição do Painel Debates. Meu caro Vicente Cassione, você... Portas abertas, tá certo? Sempre um convidado especial para a gente. É uma honra. É da casa, como Muito você obrigado. sabe, é jornalista, é advogado, foi deputado, enfim, antenado com todos os assuntos importantes. Qualquer assunto é assunto para o Vicente Cassione e é um prazer imenso
receber você aqui há tantos e tantos anos que a gente está sempre nas entrevistas e eu fico feliz em revê-lo, porque da última vez que você esteve aqui, você estava com o farol meio baixo, tal, vinha recém-saído aí de um problema de saúde e agora o Cassione está de volta. Eu fico satisfeito, viu? Obrigado. Eu agora botei aquele farol, como é que chama aquele mais claro? Silibi. Farol de milha. Não, esse... Não. esse De claro. neon aí. De neon. O neon é antigo. É antigo. Na nossa idade. O estamos spot, antigos, né? um spot. Sei lá, eu estou com a luz mais alta. Tá certo. Cassione, obrigado por estar conosco, obrigado Zaidan, obrigado Iberê também pela participação sempre importante, a você que nos acompanhou, o Painel Debates tem reprise às 8 da noite e volta amanhã, 1h30 da tarde, e à noite às 10h22, né, Painel Regional. Tchau.